Boa noite, pessoal, tudo bem? Quem vos fala aqui é a Wanda Ribeiro, uma pessoa comum, simples como você. E eu vim nessa noite aqui gravar esse vídeo para me apresentar para vocês. Pessoal, meu nome é Wanda, como eu já falei. Eu sou natural de Brasília, uma cidadezinha chamada Gama, Distrito Federal. Nasci lá numa cidade bem humilde, minha família também muito humilde. Tive alguns problemas quando era pequena, passamos muita necessidade, muita dificuldade, eu, meus irmãos e minha mãe. E tive um encontro com Deus ainda quando era adolescente, mas não tão verdadeiro quanto o que eu tive depois. Fui muitos anos da Igreja Universal, do Reino de Deus. Foi um lugar onde eu aprendi muita coisa, né? Aprendi a ler a palavra, aprendi muita coisa, deixei de ser mundana. Depois eu saí da Universal, fui para a Igreja Batista, no qual eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Me casei 3 vezes, me separei, mas como diz a Bíblia, o meu marido é Jesus, né? Então, pessoal, eu quero falar, eu vim dar uma palavrinha para falar para vocês um pouco da minha vida. Principalmente da vida espiritual, porque a vida material depende da vida espiritual. Então, quando eu tinha 18 anos, que eu me casei, nessa época eu frequentava o centro de macumba, o candomblé. E eu acreditava muito nos feitiços, nas macumbas que eles faziam e não acreditava em Deus. Foi quando a minha primeira filha nasceu, do meu segundo casamento, no caso, nasceu, que eu fui para Deus, porque ela nasceu com um problema sério de pulmão e ela ficou internada muitos dias, talvez nem ia sair dessa, mas um dia chegou uma pessoa da igreja na minha casa não, lá no hospital, ungiu a minha filha e fez uma oração. E no outro dia, minha filha já com quase 20 dias internada, no outro dia ela teve uma melhora, no qual ela levantou, saiu da cama e ficou bem, e a gente recebeu o alta e foi para casa. Desse dia em diante eu fiz uma promessa para Deus que eu iria, entregar minha vida para Ele, mas ainda não foi nessa hora. Fui pela dor. Foi quando eu me separei pela primeira vez desse meu marido, e eu entrei em depressão profunda, praticamente, em 3 meses eu emagreci muito, fiquei doente e estava querendo até me suicidar. Quando um dia de madrugada eu pedindo misericórdia para Deus, sem saber, sem conhecer, foi aí que Ele me deu uma palavra da Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, foi uma pergunta que eu tinha feito e Ele me respondeu. Isso foi maravilhoso para mim, porque eu passei a acreditar que alguém estava me ouvindo para ter me dado uma resposta tão perfeita. Então, pessoal, eu procurei uma igreja, fui para a igreja, fui buscar Deus, tive problemas espirituais, passei por libertações e tive um encontro com Ele, com Deus, de verdade. Como eu sei que eu tive um encontro? O meu caráter mudou, o meu ser mudou. Tudo que eu pensava antes mudou da água para o vinho. Eu era uma pessoa arrogante, eu era uma pessoa egoísta, eu era uma pessoa impaciente, intolerante, eu era uma pessoa que não acreditava em ninguém, até desejava mal para as pessoas, tanto que eu era da macumba. E quando eu tive esse encontro com Deus, então eu passei a ter uma visão diferente de tudo. Eu passei a ter mais paciência com as pessoas. Eu passei a enxergar a espiritualidade. Eu não era generosa, eu era muito estúpida, grosseira, maldosa. E depois que eu tive um encontro com Deus, pessoal, eu mudei minha vida, meu caráter, principalmente o meu caráter. Eu brigava muito com a minha mãe, eu discutia muito com a minha mãe. Depois que eu tive um encontro com Deus, então essas confusões cessaram. Passei muita coisa, minha mãe quis até me colocar na rua porque eu ia para a igreja, mas eu não desisti de Deus, continuei olhando para Jesus, e Deus, ele sempre foi a minha
o meu foco. Então, nessa época foi um pouco difícil, porque a minha família muito católica não esperava que fosse alguém virar evangélico. No meu caso, eu virei evangélica, me tornei evangélica, né? Tive esse encontro com Deus, passei a ter amor pelas pessoas, não por interesse, mas amor. Amor mesmo, não interesse, fulano, eu posso ficar perto de fulano porque fulano vai me dar algo, não. O amor de ser humano, de ver aquela pessoa e me colocar no lugar dela e fazer por ela o que eu gostaria que fizessem por mim. Então foi aí que eu tive a certeza que eu tive um encontro com o Espírito Santo. Quando? Quando eu mudei o meu caráter. Porque tem pessoas que não mudam. Elas falam que são de Deus, mas elas não mudam. O caráter delas é um único. Ela era mal, ela continua mal. Ela era mentirosa, continua mentirosa. Pessoal, o encontro com Deus não existe assim. O encontro com Deus, a pessoa muda, como eu mudei. Pessoal, eu mudei de tanto que eu me afastei da minha família. Eu saí, hoje eu moro no Rio de Janeiro, eu saí da minha terra, onde eu nasci, onde eu fui criada, para vir para o Rio de Janeiro. E tudo deu certo. Eu cheguei aqui sem nenhum centavo, sem trabalho, com uma roupa do corpo, e eu cheguei aqui, tudo foi provido, Deus me proveu tudo. Não precisei fazer nada, dar calote nos outros, ou me prostituir, ou fazer qualquer coisa errada. Foi tudo dentro da direção de Deus, porque Ele me disse uma vez que eu tinha que me afastar da minha parentela para Ele poder fazer a obra na minha vida. Porque como que ele ia fazer a obra na minha vida, eu estando infernizada dentro de uma casa onde estava cheio de pessoas que não acreditavam em Deus, que não acreditavam em nada. Então, pessoal, Deus ele tira a gente de um lugar e coloca a pessoa no outro lugar para ele poder trabalhar com essa pessoa. Para ele poder fazer, moldar ela do jeito que ele quer. Então, foi isso que aconteceu comigo. O meu testemunho está sendo esse até hoje. Ele trabalha com a pessoa e Deus foi tirando a arrogância, Deus foi tirando o egoísmo, Deus foi tirando tudo. Pouco a pouco ele foi tirando tudo. Eu era uma pessoa muito maliciosa, eu passei a não ser essa maliciosa e eu mudei muito mesmo. Meu caráter, uma pessoa nervosa, eu passei a ser uma pessoa calma. De uma pessoa agressiva e arrogante, eu passei a ser uma pessoa tranquila, compreensiva com o meu próximo.